Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Terça-feira, dia 26 de março de 2024. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dá 48 horas para Bolsonaro explicar visita à Embaixada da Hungria. Taxa de mortalidade por câncer de mama aumenta 86,2% em 22 anos. Comissão de Justiça da Câmara analisa a prisão de deputado acusado de mandar matar Marielle. Estudantes brasileiros começam a receber auxílio. Rádio ONU, a desnutrição infantil em Gaza é absolutamente chocante, diz coordenador humanitário. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Caso de polícia. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique sua visita à Embaixada da Hungria em Brasília. A informação é do advogado do ex-presidente Fábio Weingarten. O STF confirmou o prazo para a resposta de Bolsonaro. Bolsonaro ficou de 12 a 14 de fevereiro na embaixada. A informação foi revelada pelo jornal americano The New York Times. Questionado sobre o objetivo de uma explicação, Bolsonaro disse que algum crime porventura venham a investigar. Então, digamos, porventura dormir na embaixada ou conversar com o embaixador, algum crime há nisso? Tenha paciência, chega de perseguir, afirmou Bolsonaro. A Polícia Federal vai investigar a permanência do ex-presidente na embaixada, alvo de investigações criminais no STF. Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. É o caso do Assange, que está lá na embaixada, ficou 10 anos na embaixada do Equador. A defesa de Bolsonaro confirmou que o ex-presidente ficou hospedado na embaixada com o objetivo de manter contatos com autoridades do país. Os advogados afirmam que o ex-presidente mantém bom relacionamento com o primeiro-ministro Viktor Orbán. Os advogados afirmam ainda que quaisquer interpretações que extrapolem essas informações repassadas pela defesa constituem evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e mais um rol de fake news. Mas eu estou te falando, que vergonha, Jair Bolsonaro, na prática, ficou com medo de ser preso e se escondeu lá na Embaixada da Hungria, que também tem um presidente, que é o primeiro-ministro Viktor Orbán, que manda no país, que é da extrema-direita. Então, na realidade, Bolsonaro tinha medo de ser preso. Essa é a realidade. Ai, 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 ai. Podcast Bichos Tagarelas. E a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou 86,2% em 22 anos no Brasil. É o que aponta o levantamento da Humane, associação civil dedicada ao apoio às iniciativas da saúde pública. Segundo dados coletados a partir do Sistema de Informações da Mortalidade, o SINSUS, essa taxa subiu de 9,4 por 100 mil
habitantes em 2000 para 17,5% em 2022. Além disso, a pesquisa evidencia que o aumento da taxa de mortalidade em decorrência da doença ocorreu em todas as faixas etárias acima de 35 anos, com destaques para as mulheres com mais de 65 anos, que representam 179% dos registros. Em seguida, observa-se o aumento de 140% entre mulheres com idade entre 55 e 64 anos, seguido por 81% na faixa etária de 45 a 54 e 72% entre aquelas com idade entre 35 e 44 anos. Segundo o Estado de São Paulo, na opinião de Mayra Calef, chefe do núcleo de mama do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre e a presidente voluntária da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, esses números não podem ser atribuídos a um único fator, mas sim a uma série de elementos interligados. Entre esses estão mudanças na pirâmide etária, o Brasil passa por um envelhecimento populacional acelerado e a disparada na incidência de obesidade. Podcast Bichos Tagarelas. Milhares de estudantes carentes brasileiros passam a receber uma bolsa de apoio. Bom, o valor de R$200 começou a ser pago ontem, segunda-feira, dia 25, e essa primeira etapa aí do programa Pé de Meia faz parte do chamado Incentivo Matrícula. Bom, são R$200 aí que os estudantes carentes estão recebendo. Começou a cair ontem na conta da garotada. Os depósitos serão feitos conforme o mês de nascimento dos alunos daqui em diante. Vamos ouvir o informativo produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, sob responsabilidade do jornalista, então deputado federal e hoje ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Vamos lá. O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira o início do pagamento do primeiro incentivo financeiro educacional do programa Pé de Meia. A parcela única de R$200 referente à matrícula será paga a partir desta terça-feira, 26 de março, conforme o mês de nascimento dos alunos. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, estudantes beneficiários do programa Pé de Meia falaram sobre o impacto positivo do incentivo matrícula em suas vidas. O estudante Sérgio Miguel realçou a relevância da iniciativa. O programa Pé de Meia, ele não vem apenas para nos incentivar a manter a frequência, mas também para equiparar nossa realidade, proporcionando a oportunidade de termos um recurso para investir na educação. Camilo Santana, ministro da Educação, esclarece alguns detalhes do programa. 2.443.000, se não me engano, aproximadamente, contas já foram abertas para os alunos de baixa renda do ensino médio brasileiro. Esse aluno vai receber R$200 durante 10 meses na matrícula e mais 9 parcelas de R$200, no total de R$2.000 ao ano. Esse dinheiro ele vai poder movimentar, sacar, se ele quiser deixar lá rendendo ou fazer algum para um investimento futuro, ele pode, mas ele pode sacar para cumprir o seu papel de usar esse dinheiro para comprar um caderno, uma roupa, ajudar em casa, enfim. E vai receber uma poupança, um depósito de R$1.000 ao final de cada ano, e esse recurso ele só vai poder sacar ao final da conclusão do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, R$3.000 no primeiro ano, R$3.000 no segundo ano e R$3.000 no terceiro ano. O presidente Lula reforçou a importância da permanência nas escolas. Mas então, deixa eu falar, quando se pensou nisso, é para a gente tentar salvar uma parte ou salvar toda a juventude brasileira, dando a vocês a oportunidade de não desistir da escola por causa da ajuda aos familiares. É sagrado para um país. Eu tenho certeza que é sagrado para o pai e para a mãe de cada um de vocês a gente garantir que vocês
fique na escola. O depósito será feito em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. Caso o estudante contemplado seja menor de idade, para movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, será necessário que o responsável legal realize consentimento e autorize o estudante a movimentar a conta. Esse consentimento poderá ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a utilização do valor recebido. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. Não é piada. Pois é, enquanto muitos brasileiros aí estão contando com esse auxílio aí do governo, pé de meia, né, os estudantes principalmente, os banqueiros estão preocupados com a mudança no perfil dos investidores. Olhem só que interessante essa notícia aqui publicada pelo jornal Valor Econômico. A manchete diz o seguinte: estamos no meio da maior transferência de riqueza da história. Quem diz isso é a executiva do Citi, segundo a chefe global do Privat, do Banco Americani. Novas gerações herdarão 70 trilhões de dólares. É isso aí. Vejam só o disparate, né, da economia, esse desequilíbrio, digamos assim, né? Enquanto muitos brasileiros aí estão super felizes em receber R$200, a preocupação dos grandes bancos é o que fazer com as heranças de 70 trilhões de dólares. É isso, o mercado de gestão de fortunas, né, existe um grupo aí, um departamento, vamos dizer assim, dos bancos, né, da gestão de fortunas, que está passando então por transformações. E agora o Privat Bank, né, do Citi, a chefe global, a senhora Ida Liu, ela concedeu uma entrevista onde ela fala que esse é o problema do momento. O que fazer com os 70 trilhões de dólares que passarão à mão da geração Y, também conhecida como os millennials, né, que são os nascidos a partir da segunda metade dos anos de 1980 até os anos 2000. A preocupação aí da Liu é que esse processo muda fundamentalmente o mercado de banco privado, porque as preferências, segundo ela, das próximas gerações são muito diferentes das de hoje. A chefe da área, ela que atende famílias ricas aí pelo mundo, acrescenta ainda que durante a próxima década, olhem só que interessante, as mulheres que controlam hoje apenas 1/3 da riqueza global vão passar a representar quase metade da riqueza global. Então há um incremento forte também do número de mulheres na gestão de grandes riquezas. Então são os jovens da geração Y e as mulheres, essa é a nova tendência, ressalta a Liu. São tendências significativas em todo o mundo, né, na gestão de patrimônio. E os investidores terão então que lidar aí com esse novo perfil dos investidores. E isso é tanto no restante do mundo como aqui no Brasil também. E o jornal Valor Econômico fez essa pergunta para ela: quais as principais preocupações dos clientes brasileiros? Bom, ela disse o seguinte, que aqui no Brasil os clientes têm perguntas semelhantes aos dos outros ao redor do mundo, que são basicamente em 3 áreas. A primeira pergunta que sempre fazem é o que vai acontecer com as eleições dos Estados Unidos. Ela disse que, de fato, pode haver mudanças fortes nos Estados Unidos, assim como em outras 80 eleições no mundo. E a segunda recai sobre considerações geopolíticas, questão das guerras, né? Esse tema, segundo ela, é prioritário para investidores que estão pensando em como navegar aí pelas preocupações em relação às guerras na Ucrânia, Israel, Gaza, etc. e tal, e nos desafios em curso entre os Estados Unidos e a China, né? Estamos falando de
gente muito rica que está preocupada aí com essa relação. E o terceiro tema, né, sobre quais os zilionários estão perguntando aí a essa chefe do Citi, é o que vai acontecer com a inteligência artificial, né? E como que a inteligência artificial vai mudar o panorama das empresas em todo o mundo e o que isso afetará os diferentes setores da economia. É isso aí, eu gostaria também de estar preocupado com tudo isso. Vamos lá, 70 trilhões de dólares que vão mudar de mãos nos próximos e breves anos. Internacional. E diretamente de Nova York, o comentário de Carlos Kaminski. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Thank you for riding with... Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski de Nova York. Biden e Netanyahu estão em rota de colisão após a votação no Conselho de Segurança da ONU sobre a faixa de Gaza. As relações entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro Netanyahu afundaram depois que os Estados Unidos permitiu a aprovação de uma resolução de cessar-fogo em Gaza nas Nações Unidas e recebendo uma forte repreensão do líder israelense. Netanyahu cancelou abruptamente uma visita a Washington esta semana e para discutir a ofensiva de Israel à cidade de Rafah, no sul de Gaza, depois que os Estados Unidos se abstiveram em uma votação do Conselho de Segurança que exigiu um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas e a liberação de todos os reféns detidos pelos militantes palestinos. A suspensão dessa reunião coloca um grande novo obstáculo nos esforços dos Estados Unidos, preocupados com o afundamento de uma catástrofe humanitária em Gaza, para fazer com que Netanyahu considere alternativas a uma invasão terrestre de Rafah, o último refúgio relativamente seguro para civis palestinos. A ameaça de tal ofensiva aumentou as tensões entre os aliados de longa data, os Estados Unidos e Israel, e levantou questões sobre se os Estados Unidos poderiam restringir a ajuda militar se Netanyahu desafiar Biden e avançar de qualquer maneira sobre a cidade. A decisão de Biden de se abster na ONU, vindo depois de meses de decisão, ou melhor, de adesão, principalmente à política de longa data dos Estados Unidos de proteger Israel contra o corpo mundial, parecia refletir a crescente frustração dos Estados Unidos com o líder israelense. O presidente, concorrendo à reeleição, em novembro, enfrenta pressão não apenas dos aliados da América, mas de um número crescente de colegas democratas para controlar a resposta militar israelense à mortal fúria do Hamas, que ocorreu em 7 de outubro, que Israel diz ter matado 1.200 pessoas. Netanyahu enfrenta seus próprios desafios domésticos. Não menos importante, as demandas de seus membros da coalizão de extrema-direita por uma linha dura contra os palestinos. Ele também deve convencer as famílias dos reféns de que ele está fazendo de tudo pela liberação, ou melhor, libertação, enquanto enfrenta protestos frequentes pedindo a sua renúncia. Autoridades dos Estados Unidos disseram que o governo Biden ficou perplexo com a decisão de Israel e considerou uma reação exagerada, insistindo que não houve mudança na política. Washington havia evitado principalmente a palavra cessar-fogo no início da guerra, de quase 6 meses, na faixa de Gaza, e usou
seu poder de veto na ONU para proteger Israel enquanto retalhava contra o Hamas. Mas, à medida que a fome se aproxima em Gaza e em meio à crescente pressão global por uma trégua nesta guerra, que as autoridades de saúde palestinas dizem ter matado cerca de 32 mil palestinos, os Estados Unidos se abstiveram de um apelo de cessar-fogo, para o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que termina em 2 semanas. O desafio agora para Biden e Netanyahu é evitar que suas diferenças fiquem fora de controle, é o que dizem os analistas. Essa é a informação. Um forte abraço. Internacional. E a guerra que mata milhares de crianças palestinas e mulheres continua. Após a visita ao hospital que registrou casos graves de insegurança alimentar, o coordenador de segurança alimentar da ONU, Jamie McGoldrick, comenta a decisão de Israel de impedir entrega de comida no norte pela principal agência de assistência da ONU. Ele diz se tratar de uma atitude errada e apelou pela abertura de todas as rotas rodoviárias para a entrega de alimentos. Vamos ouvir o boletim da nossa companheira Rádio ONU. O coordenador humanitário interino da ONU para os territórios palestinos testemunhou como a insegurança alimentar e a desnutrição estão atingindo duramente a população palestina. Ele apelou a Israel para reverter o fornecimento precário e intermitente de comida em Gaza. Em entrevista para a ONU News, Jamie McGoldrick comentou a decisão tomada pelas autoridades israelenses no domingo, que impede a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, de seguir entregando ajuda alimentar no norte do enclave. Any interruption to a food supply that's already very fragile is a wrong move. O especialista afirmou que qualquer interrupção no fornecimento de alimentos, que já é muito frágil, é uma atitude errada. Segundo ele, as Nações Unidas têm sorte quando consegue receber de 10 a 15 caminhões em Gaza em um período de 2 dias. McGoldrick ressaltou que, no momento, as entregas de ajuda no norte do enclave são feitas por poucas organizações, incluindo o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a ONG World Central Kitchens e a UNRWA, responsável pela maior parte. Ele disse estar empenhado em abrir todas as rotas rodoviárias de norte a sul ou de sul a norte e trazer mais caminhões para garantir que o abastecimento esteja disponível. O coordenador humanitário afirmou que não se importa com qual organização traz a comida, e sim em receber mais alimentos do que a quantidade atual. Em visita ao norte da faixa de Gaza na semana passada, ele viu diretamente o impacto da falta de abastecimento de alimentos nas crianças no hospital Kamal Adwan. Segundo McGoldrick, visitar a enfermaria infantil é absolutamente chocante, pois todas as crianças têm deficiências nutricionais. Ele disse que muitas delas passaram por complicações como hepatite A ou infecções intestinais, e tudo isso enfraqueceu o sistema imunológico. Na enfermaria neonatal, não existem incubadoras suficientes para todos os bebês. O especialista mencionou planos para retirar do hospital uma criança com um tumor cerebral e outra com fibrose cística e levá-las para o sul, depois para o Cairo, para ofertar o tratamento de que necessitam. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Internacional. Vamos às manchetes dos jornais internacionais. New York Times: navio atinge ponte importante em Baltimore, provocando colapso. Washington Post: NBC enfrenta insurreição no ar por causa de contratação. Wall Street Journal: próximo céu da Boeing terá um grande trabalho e empresa em crise. E o País: governo tenta travar as exigências de Junts-Erck por independência. Le Figaro: França enfrenta ameaça terrorista crescente e multifacetada. The Guardian: inflação sobre alimentos desacelera no Reino Unido. Financial Times: Rússia fornece petróleo à Coreia do Norte.
regime de sanções se aproxima do colapso. E a ONU, o cessar de fogo imediato, o texto foi aprovado pelo Conselho de Segurança e pede duas providências em relação ali à guerra Israel-Hamas, mas na prática o povo palestino está pagando por essa guerra. Então, o cessar-fogo é uma pausa imediata nos conflitos em Gaza durante o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos que começou em 10 de março e termina em 9 de abril. Os reféns, a libertação dos israelenses mantidos presos pelo Hamas, condições não relacionadas às exigências apresentadas na resolução aprovada não dependem uma da outra, ou seja, em tese, há a possibilidade de haver um cessar-fogo sem a libertação dos reféns pelo Hamas e vice-versa. Por que isso importa? A resolução da ONU não tem a menor importância prática, porque Israel jamais vai parar de atacar sem que os reféns sejam libertados. E o Hamas jamais vai libertar os reféns enquanto estiver sobre os bombardeios israelenses. Então, o texto encabeçado pela Argélia recebeu 14 votos a favor e os Estados Unidos se abstiveram. Na realidade, fugiram da votação. E Israel Katz, ministro de Relações Exteriores israelense, disse que o país não vai cessar fogo. O Hamas afirmou estar disponível para ajudar em um processo de troca de prisioneiros com Israel, que é algo já rejeitado anteriormente por Tel Aviv. O premier israelense Benjamin Netanyahu cancelou a visita de uma delegação a Washington depois da abstenção dos Estados Unidos na votação da ONU. Segundo o governo de Israel, a decisão prejudica os esforços da guerra e as tratativas de libertar os reféns. E fechando aqui com o Maduro não toma jeito lá na Venezuela, né? A oposição não teve acesso ao registro. Olha que absurdo. Corina Yoria disse não ter conseguido registrar sua candidatura para concorrer às eleições de julho, afirma que o sistema, olha só, do Conselho Nacional Eleitoral ficou completamente bloqueado. O prazo para o registro terminou à meia-noite da Venezuela e a oposição não conseguiu registrar o seu candidato. Então, essa ditadura, Maduro, o presidente Lula não tem nada que defender ou apoiar o Maduro. O Maduro, todos sabem que é um ditador que tem feito muita coisa ruim para o povo da Venezuela e está longe e não quer a democracia no país. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras, sua agenda aqui em Brasília e também os principais assuntos do Brasil. O presidente Lula encontra-se com Emmanuel Macron, presidente da França, em Belém. Fernando Haddad reúne-se com governadores para tratar do PL das dívidas dos estados. Segurança, governadores entregam proposta para Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Ricardo Lewandowski. Ensino médio, governo federal começa a pagar a bolsa para alunos de baixa renda. E a prévia da inflação, saem os dados de março, o Copom divulga a ata da última reunião. E repercute muito aqui em Brasília a hospedagem na Embaixada da Hungria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou 2 noites na Embaixada da Hungria e ficou lá de 12 a 14 de fevereiro. A estada foi depois que Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal e ter tido seu passaporte apreendido. Hoje, o general da reserva Mauro César Cid, o pai do coronel Cid, comparecerá à sede da corporação em Brasília
para um novo depoimento. Ele é investigado no caso do suposto esquema de desvios de joias enviadas por autoridades estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente brasileiro o presidente francês será recebido por Lula às 16 horas na capital paraense. O local foi escolhido porque será a sede da COP30 em 2025. Visitarão uma comunidade na ilha de Cumbu, em área de floresta. Aqui o grande problema ainda é a hospedagem, por isso que o governo bateu e não bateu um martelo para a COP30 ser lá em Belém. O grande problema é a falta de hospedagem. E os governadores, então, os chefes dos executivos estaduais do Sul e do Sudeste, se reúnem com Fernando Haddad para discutir o projeto que visa mudar o indexador da dívida dos estados. Atualmente é corrigido pelo IPCA ou pela Selic e sugere uma taxa fixa de 3% ao ano. E projetos de segurança também, depois do encontro com Haddad, os governadores entregam uma lista de propostas de segurança a Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Ricardo Lewandowski. O documento defende mudança na lei penal para a segurança jurídica aos operadores da segurança pública. Também fala em penas maiores, como a inserção qualificadora no crime de homicídio, quando praticado no âmbito da organização criminosa. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve pautar ainda para esta semana a votação que vai decidir se o deputado Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil, ficará preso ou não. Brazão é indicado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2016. E a primeira parcela do pagamento pé de meia, o repasse do incentivo matrícula do programa, terá início hoje e vai até 3 de abril. Será R$ 200 conforme o mês de nascimento dos alunos. Ao final dos 3 anos do ensino médio, os estudantes beneficiados de baixa renda podem receber R$ 9.200, um dinheiro considerável. E caso tenha um mandato cassado, o deputado Chiquinho Brazão será substituído, olha só o que virou o Rio de Janeiro, será substituído pelo suplente Ricardo Abrão. Quem é Ricardo Abrão? É o sobrinho do bicheiro Anísio Abrão Davi, conhecido como Anísio. Ricardo é filho do ex-prefeito de Nilópolis, Farid Abraão, irmão de Anísio, que morreu em 2020. Anísio é o presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Ricardo já tinha assumido a função como parlamentar durante boa parte de 2023. E os senadores também debatem a transição para o fim da reeleição. Escolhido para relatar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição, Marcelo Castro já tem 2 pontos definidos para o seu relatório. São eles a proibição da recondução de presidentes, governadores e prefeitos e a extensão de mandatos de 4 para 5 anos para esses cargos do Executivo, vereadores e deputados, além de 10 anos para senadores. Castro, no entanto, precisa definir ainda se haverá coincidência de mandatos e qual será a regra de transição para chegar ao fim da reeleição em 2028 ou 2030, dependendo do formato a ser aprovado pelo Congresso. Por isso, o relator quer fazer uma consulta entre os colegas. É um tema ainda que vai rolar muita água nesse tema, né? E o governo pretende ampliar o uso do atestado médico online sem necessidade da perícia médica presencial para a concessão do BPC para pessoas com deficiência. A ideia é usar o mesmo modelo já utilizado pelo INSS em casos de auxílio-doença. Segundo Carlos Lupe, a ideia é que
toda criança de baixa renda passe a receber automaticamente o BPC a partir do problema atestado pelo médico, que pode ser enviado pelo aplicativo do celular Meu INSS. E quem não tem celular ou tem que pagar para ter a internet, que é a maioria do nosso povo pobre. Então, só relembrando ali, o Macron, o presidente francês, então desembarcou hoje no Brasil. Ele terá 3 dias de eventos conjuntos no país, em Belém, Itaguaí, Rio de Janeiro, que é o submarino que nós construímos juntamente com a França. E Brasília também, um encontro com o presidente. Ele terá esses 3 encontros com o Lula. E o francês ainda vai viajar então a São Paulo. A visita do estado de Macron foi dividida então em 4 frentes temáticas e tem uma diversidade de interesse em pauta: meio ambiente e clima, submarinos e tecnologia nuclear, negócios e cultura, acordo Mercosul-União Europeia e guerras. Os países negociam cerca de 30 acordos de cooperação em diferentes áreas e devem assinar ao menos 15 deles, segundo o Itamaraty. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora do nosso Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer estar com vocês. E ontem eu saí completamente do tema do automóvel, até peço desculpas a vocês, do automóvel, da tecnologia, da mobilidade. Essas são minhas áreas de atuação na imprensa brasileira. Eu realmente foi por minha indignação, completa indignação, porque eu acompanhei esse caso como brasileiro, como jornalista, essa morte estúpida da Marielle, uma mulher humilde que saiu da periferia, que estava fazendo sua carreira política com talento e acabou assassinada naquele emaranhado de milícias que o Rio de Janeiro se tornou, né? Uma cidade bela, turística, maravilhosa e que está com a sua estrutura completamente apodrecida, né? Realmente tem que se tomar uma providência urgente no Rio de Janeiro para combate do crime organizado. Aliás, não é só no Rio, né? No Brasil, né? O crime organizado está tomando conta de todo o país, interior, cidade, não interessa, né? Hoje um Marcola tem mais poder que o presidente da República. Bom, amigos, vamos então ao que interessa agora, que é os temas do automóvel. E a Nissan, que integra a poderosa aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, anunciou ontem, em sua sede em Tóquio, ao novo plano para os próximos 3 anos, denominado de The Arc. A nova estratégia reposiciona a Nissan como marca competitiva e líder em mercados globais. Um privilégio que a Nissan já teve, de ser uma líder, principalmente no mercado norte-americano, mas a atual Nissan não tem mais uma proeminência que tinha. Na medida que a montadora japonesa vê suas vendas globais erodirem, caírem, ao mesmo tempo em que a Nissan não consegue mais acertar o passo no mercado do carro elétrico. Convém lembrar que a Nissan foi a primeira montadora a produzir carro elétrico em série. Lançou o hatchback Leaf em 2005. Foi uma pioneira naquela época. Eu me lembro do grande rumor que aconteceu em 2005 no lançamento do Leaf, apresentado com ênfase pela Nissan nos grandes salões internacionais de automóvel. Eu mesmo tive a oportunidade de testar o Leaf naquele momento no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt. Na grande área interna de Frankfurt sempre haviam áreas para experimentação da imprensa, nos 2 dias de imprensa, e eu coloquei meu nome e consegui testar o Leaf. O Leaf estava muito à frente, né, naquela época da produção elétrica, não se falava em carros elétricos, ou tinha já carros elétricos, mas o mundo preferia totalmente carros a combustão. Eu me recordo que 2000, a partir de 2000, os carros no mercado europeu, os hatchbacks, os sedãs ficaram cada vez mais sofisticados. E começou a fazer sucesso o SUV,
que gradativamente ganhou o mercado global, né? Hoje o SUV manda no mercado do mundo, não tem mercado mundial. Alguns foram mais reticentes do SUV, como o caso do mercado alemão, que sempre preferiu os sedãs potentes de uma Audi, BMW, Mercedes-Benz, como preferiu os carros esportivos da Porsche, mas o alemão também se voltou ao conceito do SUV. Aqui no Brasil é um conceito dominante, né? O consumidor, ele continua querendo SUV, e depois que ele vai, se ele não tiver grana para SUV, aí que ele opta por um hatchback, por um sedã de porte médio. Mas se tiver uma grana a mais, ele vai comprar um Tracker, vai comprar um Creta, um Kicks. Agora está sendo lançado esse Karjan. Tá aí a Renault, né? Estou me engasgando aqui, amigos. A Renault, que sempre fez sucesso com hatchbacks no Brasil, e somente com o modelo de SUV, que era o Duster, que é o Duster. Depois lançou o Captur e fracassou com o Captur, que eles tinham uma grande perspectiva e deram com os burros na água, não deu certo. Falhas no lançamento, falhas tecnológicas no carro. E agora a Renault se volta para SUV, está lançando aí esse Karjan no segmento médio, e deve lançar mais um SUV para o segmento, talvez, não sabe, segmento grande, ou no segmento ainda abaixo do Karjan, entre o Karjan e o Duster. O Duster não vai sair do mercado, mas ele terá a nova versão europeia do Duster, que já está sendo comercializado na Europa, muito mais bonito, sem dúvida nenhuma. Chega ao Brasil no primeiro semestre de 2025. Bom, mas vamos falar desse plano, né, que foi apresentado pelo presidente mundial da Nissan, Makoto Shida, que teve uma ingrata posição, né, de substituir um mito da indústria automobilística, acusado de ser um lalauzão, que era o Carlos Ghosn, né? O Carlos Ghosn, que deu umas bandas erradas aí, fez um casamento em 2016, casamento dele foi no Palácio de Versailles, foi um negócio absurdo. Um diretor de indústria automobilística gastar milhões numa festa de casamento, e todo mundo fantasiado como se estivesse na corte do Luís lá, 14, 15, 16, não importa o número, né? Os Luíses todos viveram muito bem no Palácio de Versalhes durante décadas, né? Ou séculos, até a Revolução Francesa de 1789, que degolou a cabeça de grande parte da nobreza francesa. Agora, substituir o Carlos Ghosn, com todo o criticismo que havia sobre o Carlos Ghosn, que era um mitômano, que era um cara que gastava demais, mas como executivo de montadora, o Carlos Ghosn, eu acompanhei a carreira do Ghosn, estive no lançamento dos carros elétricos da Renault em 2011, no Salão Internacional de Frankfurt. Foi uma festa francesa incrível, a França brilhando dentro da Alemanha, não cabiam de contentamento. Os carros eram o Zoe, hatchback Zoe, o Fluence naquela época elétrico, o Kangoo elétrico, o mini carro, o Twizy. Era realmente uma linha que surpreendeu o mundo. Quer dizer, a Renault em 2011 já tinha uma linha completa de carros elétricos. Foi o resultado de um investimento de 12 bilhões de euros que o Carlos Ghosn, que foi muito criticado na França por esse investimento, fez nessa linha elétrica. Infelizmente, a Renault não deu continuidade, esses carros continuaram, mas em pequeno número de produção. Foi lamentável, porque a Renault podia estar muito mais à frente na eletrificação do que está hoje. Embora, por ter sido uma pioneira, ela domina a eletrificação. E a Nissan, que já em 2011 a Renault já tinha essa associação com a Nissan, ela foi essa pioneira a lançar o Leaf em 2015. Bom, mas ontem em Tóquio, em 2005, aliás, ontem em Tóquio, o Makito Shida, que é o presidente mundial, ele falou nessa nova estratégia, que não é a primeira estratégia que o Makoto Shida vende para o mundo, né? Agora ele afirmou coisas bastante sérias e comprometeu-se, por exemplo, que os carros da Nissan elétricos terão paridade de preços com os carros a combustão até 2030. Ora, isso é um negócio surpreendente,
porque todo mundo sabe que carro elétrico custa no mínimo 30% a mais em relação a carro a combustão. Até porque o lítio, que é um material essencial para as baterias, um mineral raro, tem um custo astronômico de extração em minas que no mundo estão na mão de governos que muitas vezes não são nem pró-Ocidente, e que no caso da Nigéria, que tem bilhões de toneladas de lítio no subsolo, é um país hoje dominado pelo terrorismo da Al-Qaeda, né? Com o grupo Boko Haram, que inclusive já atacou minas de lítio, matou administradores europeus, fez o diabo lá na Nigéria, o que torna a extração desse mineral raro cada vez mais difícil no mundo. Mas o Makoto Shida está pesquisando, a Nissan pesquisa outros tipos de baterias, outros materiais, substituindo o lítio com minerais nobres que substituam o lítio, sejam mais baratos, e provavelmente outras montadoras também terão baterias com outros materiais, com outros minerais, num curto espaço de tempo. Então ele prometeu isso, paridade do carro elétrico com o carro a combustão já em 2030, e ele também afirmou que, além dessa paridade, o plano, esse arco, vai adicionar 135 gigawatts, outra notícia importante, na capacidade das baterias dos carros elétricos da Nissan, para distribuição global, inclusive aqui no Brasil. Isso significa que os carros da Nissan terão aí uma autonomia que vai, sem dúvida, ficar bem superior a 700 km. O plano ARC ainda insere o lançamento de 30 novos modelos nos próximos 3 anos, o que inclui 16 modelos eletrificados, entre elétricos e híbridos, também com o Brasil participando desses lançamentos, 14 modelos a combustão. Mas o último plano da Nissan, Next, lançado pelo mesmo Makoto Shida em maio de 2020, projetava vendas anuais de 5.380.000 veículos, com lucratividade de 5% sobre o total produzido. Era um plano muito ambicioso. Bom, a Nissan chegará ao final de 2024 com menos de 3.700.000 carros produzidos, com lucro de apenas 4%. Um resultado decepcionante que exigiu aí uma tomada de posição enérgica do Makoto Shida, da própria Nissan, que sabem que eles não podem perder mais tempo. Aliás, aqui no Brasil é só olhar a posição pífia, né, da Nissan. Essa palavra é meio chato, pífia, né? Isso aí eu acho que os caras tocavam naquelas bandas, quando a gente se orgulhava de participar daquelas bandas chatíssimas de colégio, a gente era obrigado a desfilar uniformizado, né? Parece que tinha um instrumento chamado pífio, né? Não, amigo, era o pífaro, né? Uma coisa assim. Mas, bom, pífio ou não pífio, a Nissan vai mal no Brasil. Ela só tem um carro que vende, que é o Kicks, o velho de guerra, que agora vai sofrer total modificação para o mercado brasileiro e mundial. Vai chegar aqui, deve chegar no início de 2025, o novo Renault Kicks, que vai chegar agora no bojo, quer dizer, junto a esse novo plano ARC bem ambicioso da Nissan. Pode ser que a Nissan mude de novo sua sorte no mundo. Novo encontro com vocês amanhã. Até lá. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. E nós gostaríamos de agradecer o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Ricardo Egg, nosso editor, nosso produtor, nosso mestre em marketing digital, e agradecer a você, ouvinte, que nos prestigia, e graças a vocês que nós existimos. Então, muito obrigado pela audiência, e comente para os seus amigos, para os seus inimigos, para todos, sobre o Bichos Tagarelas, se você gosta ou não gosta, e o que você gostaria de mudar no Bichos Tagarelas. É só entrar ali no YouTube, Bichos Tagarelas, e faça sua crítica, faça seu elogio. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.